Bom dia! Bom dia, povo de Deus. Vamos sentando. Tá bom. Vamos começar mais um domingo, né? Em comunhão, em família. É muito bom estar aqui, olhando para cada um de vocês. Essa semana, no nosso PG, a gente começou a falar sobre o livro de Josué, né? A gente está indo aí pelo Antigo Testamento, né, André? E a gente começou a ler Josué, então a gente passou, né, por todo o início do Antigo Testamento, vendo a história do povo de Israel. E então Moisés morre, né? E aí Josué assume a liderança do povo para entrar então na Terra Prometida, né? E eu estava até comentando lá no PG que eu não lembrava que Deus abriu o Rio Jordão, né? A gente lembra que Deus abriu o Mar Vermelho, né? Para o povo passar lá no início. Mas Deus abre o rio de novo para o povo passar, quando eles vão entrar na Terra Prometida, né? E aí, a gente vem dessa semana de Dia das Crianças, né? E toda essa comemoração em volta das crianças. E a gente tem uma parte ali no texto que diz que depois que então os israelitas passaram, que Deus abriu o mar para eles passarem, né? O rio, né? Abriu o rio para eles passarem. Deus ordenou assim para Josué: fala para cada líder da tribo, né? Das 12 tribos, cada um deles vai pegar uma pedra lá do meio do rio, de onde vocês passaram, né? De onde Deus abriu o rio para vocês passarem. Então vai pegar cada um uma pedra e vai levar e montar um monumento, né, com as 12 pedras, né, para que vocês se lembrem dessa maravilha que Deus fez, né, para que isso não se esqueça, né, todo o caminho que vocês passaram, tudo aquilo que Deus levou você a fazer, que vocês não se lembram disso. Então, né, peguem essas memórias e deixem lá, né, como um monumento que vai lembrar vocês de tudo que eu fiz, né. E lá no fim de Josué 4, ele diz assim, ó: disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Oh, Deus do céu. Ele fez assim para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Por que eu choro? Porque essas lembranças têm que ser criadas para as nossas crianças. A gente tem que entender que tudo que a gente vive, as crianças estão percebendo. Tudo que a gente passa tem um porquê. E Deus tem esse cuidado de lembrar pra gente: o que vocês estão vivendo não é só para vocês. O que vocês estão vivendo, tem pessoas que estão olhando. E tem pessoas que vão chegar lá na frente e vão perguntar por que tudo isso que a gente vive. Por que tudo isso que a gente passou? Por que a nossa vida foi desse jeito? E a gente tem que ter no nosso coração coisas que sejam monumentos, que sejam fortalezas, que lembrem tudo que a gente passou e que explicam a nossa fé. Porque tem gente que está olhando tudo que a gente está passando. E eu me emociono porque muitas pessoas olham a nossa criação esses dois ali, ó, que estão me fazendo chorar. E falam o que aconteceu na criação de vocês, né? Porque vocês, enfim, são pessoas que, né, enfim, seguem a Deus e tal. E foi
isso que eles fizeram. Eles criaram memórias pra gente. Eles não falavam de Deus. Eles viviam a palavra de Deus. Tem memórias que eles não precisaram falar. Teve um momento que eles não precisaram falar nada. Mas eles viviam a palavra de Deus. Então a coerência deles foi suficiente para que a gente vivesse e entendesse que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Que não há vida longe disso. Então a gente tem que se preocupar menos em falar sobre Deus. Porque é pior se a gente fala sobre Deus e não vive o que Deus diz. Então assim, criem memórias para os seus filhos, que quando eles estiverem longe, quando eles estiverem em qualquer lugar, eles vão lembrar, meus pais faziam assim. Meus pais viviam isso, eles não falavam disso. Eles viviam isso. Os avós, toda a família, toda a nossa comunidade. E aqui a gente fala de filhos, né? Mas a gente vive em comunidade, então não adianta o pai do fulaninho fazer certo e o tio dar mau testemunho, entendeu? Então a gente tem responsabilidade. Eu não tenho filhos ainda, mas eu sei que eu tenho responsabilidade com essas crianças. E a gente fala com crianças, mas a gente tem que ter memórias para todas as pessoas. Quando as pessoas perguntam por que vocês fazem tal coisa, a gente tem que saber o porquê que a gente faz, sabe? E se a gente não criar essas memórias, a gente não vai nem se lembrar. Então ali Deus falou para criar, para montar esse monumento, essas pedras, por causa das crianças, quando seus filhos perguntarem, mas é para a gente se lembrar também. A gente tem que se lembrar de tudo o que a gente passou e o porquê que a gente passa todas as coisas. É para que a nossa fé seja firme e que a gente possa entender o porquê que a gente vive o que a gente vive. Então, assim, não adianta a gente falar. A gente tem que ter memórias, a gente tem que ter coerência e realmente viver a palavra de Deus. Só assim a gente vai conseguir salvar uns aos outros. A gente não pode falar, a gente tem que viver. Que a gente consiga, pela graça de Deus, ter essa coerência no nosso coração. Porque não é fácil, é muito fácil falar. É muito difícil agir. Então, que a gente consiga mesmo ter essa coerência, que Deus nos dê essa graça de viver tudo aquilo que Ele tem proposto pra gente. Amém? Amém, querida. A paz. Há um convite para você nessa manhã. Venha, vamos adorá-lo. Sai aí de dentro de você mesmo e expresse nessa manhã a sua adoração ao Rei, a luz do mundo que veio à terra para nos iluminar. Tua beleza me
só queremos chorar aqui, viu? Ai, obrigado, Jesus, por esse tempo tão precioso, que o Senhor também lava a nossa alma, nos renova, nos impulsiona a continuarmos na carreira que Ele nos propôs. E nesse espírito de adoração, gente, é sério, você tem que sair do seu lugar e dar um abraço de adorador na vida da pessoa que está aí. Mesmo que você não a conheça, se apresente a ela. Entenda isso como uma parte da sua adoração ao Senhor. Eu estou sentindo essa vibe do abraço, entendeu? A minha vontade é sair do meu lugar e abraçar todo mundo. E a gente só canta o coro, vim para adorar-te agora, só para enquanto o pessoal se abraça aí, né, Melvin? Glória seja dada ao nome dEle. Oh, aleluia. Só para... Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar.
que vocês ainda não conhecem, mas vocês vão aprender. Música é fácil, né? Amém. Graças a Deus, a mesma mão que sustenta o céu, sustenta a nossa vida. Quantos creem? Quantos podem descansar nisso? Amém. Obrigado, Jesus. Eu escolho Deus, né? Aleluias. Te damos graça, Jesus. Te damos a honra, a glória nessa manhã. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu. Sabe o que eu sou? Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai. Ó, andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem. Mas todo dia o pecado vem E quer me tirar. e chama. Todo dia As propostas vêm e me chamam. e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado E vem. aí o que eu faço? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Graças a Deus. Amém? Mas vamos deixar pro final a outra música, né? Vamos chamar as crianças aqui na frente para a gente orar por todos. Enquanto as crianças chegam aqui, a Lou, tudo que a Lou falou hoje sim, veio direto no meu coração, porque eu realmente estava com isso também no meu coração. E como mãe de 3, né, tem os momentos que a gente na caminhada, né? Nessa caminhada tem os momentos que a gente fica cansado, que a gente dá uma desanimada, dá uma angustiada, dá uma pesada, né? E quando chegam esses momentos,
eu acho que é bem importante a gente lembrar que as crianças, elas, né, nas nossas vidas, elas são como o fundamento de uma edificação. A fundação, ela é assim, gente, ela é uma parte difícil, é uma parte onde exige muito empenho, né? É uma parte que gasta-se bastante e que não se vê muito o que está sendo colocado ali. E as crianças são assim, são essa fundação. Todo nosso empenho, tudo que a gente faz por eles, né, é para que lá na frente, quando eles desabrochem, eles não tenham ranhuras, não tenham infiltrações, não sucumbam, mas que eles se lembrem que eles tenham uma fundação em Cristo. Então, que através das nossas vidas eles chegaram nisso. Vamos orar aqui por eles agora. E a gente, acho que esse temor a gente precisa ter no nosso coração, de que a gente está edificando seres. Essas crianças são todos uns serizinhos que nós estamos ajudando a edificar. Jesus, nos ajude, Senhor, nos ajude, Pai, a cuidar dessas crianças, a conduzi-las, Senhor, sempre olhando para Ti, Senhor, sendo sempre supridas e cheias de Ti, Pai. Que a nossa vocação, que a nossa dedicação seja, Pai, todos os dias, em todo o tempo, ajudá-las, Pai, a permanecer no Teu caminho, para Te conhecer melhor e para expressar lá na frente e sempre, em todos os momentos, quem Tu és, Jesus. Em nome de Jesus, nós te oramos, nós te agradecemos por todas essas crianças e por todas essas vidas que Tu nos desse, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá para a salinha? Elas vão cantar? Elas vão cantar, as crianças vão fazer uma apresentação hoje. E o pastor contou 99 ovelhinhas contou, viu que uma faltou, e viu que uma ovelhinha faltou, e saiu a procurar. Onde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. E o pastor chamou, e viu que uma ovelhinha encontrou, e a que se perdeu achou, e feliz pra casa ele voltou. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Agora a igreja, as ovelhas maiores, as ovelhas velhas, fiquem em pé. As ovelhas fiquem em pé e vocês vão tudo cantar com as crianças. Mexe a mão, Ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Sim, pode ser uma, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Pode ser 100.
Bom dia, gente, bom dia. Bom demais, bom demais. Deus já tem falado de tantas maneiras ao nosso coração essa manhã. Eu espero continuar sendo canal de bênção na nossa vida, na nossa comunidade, porque, na verdade, é isso. A gente acorda de manhã e vem se reunir para que, a partir da nossa vida, da nossa comunhão, da nossa relação, Deus seja manifesto, Deus seja conhecido através de nós, em nós. E é isso que eu oro assim mesmo, sabe? Tem sido tempos difíceis, assim. A gente tem passado tempos muito difíceis, como igreja, como comunidade, enfim, né? Tantos desafios, tantas coisas acontecendo. Aqui no estado, só citando alguns exemplos, aqui no estado, toda essa questão climática que vem assolando o estado, tantas casas, enfim, famílias sendo assoladas por isso, no Rio Grande do Sul, enfim, né? Nosso país passando por tanta coisa, cenário mundial também, enfim, né? Não tem nada diferente, muito pelo contrário, são terremotos, guerras, enfim, né? E aí a gente começa a olhar para tudo isso e, assim, eu lembro de um texto, que está lá no... Espera aí que eu vou abrir aqui meu caderninho, minhas anotações. Eu lembro de um texto que está lá em Mateus 24. Mateus 24 diz assim, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Aí, um pouco mais para frente, Jesus fala assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a gente olhando para tudo isso, para um panorama mundial, a gente tende a achar que as coisas estão se encaminhando para o desfecho de tudo isso, dessa história que está sendo contada. Mas tem uma característica que ela é assim, que ela precisa ser notada e ela precisa ser meditada na nossa vida, que é a questão do amor se esfriar. Muitas coisas vão acontecer que são exteriores a nós, que, enfim, muita coisa não depende de nós, mas algo que depende de nós e ela é chave para tudo isso que está acontecendo, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa comunidade, é esse amor vibrante, é essa relação que se doa em benefício uns dos outros. E aí a gente, né, enfim... Semana passada a gente não teve a nossa reunião, tinha um anúncio de muita chuva, a gente preferiu, por prudência, cancelar o culto com uma certa antecedência, até para a gente se organizar melhor e tal, enfim. Mas aconteceu algo assim no sábado passado que, sabe, mexeu muito com o meu coração, com a nossa casa, a gente tem pensado muito sobre isso, que é a questão de mais uma guerra que está acontecendo. E aí a gente, como igreja, a gente tende a olhar para tudo isso, para esses acontecimentos que estão acontecendo lá no território de Israel, e a gente olha para os textos bíblicos, e a gente tende a achar que ainda é aquela história que está sendo contada e a história do povo de Deus. Só que em Cristo Jesus, a história foi expandida para todos os povos. Então não é mais só o Israel físico, é o Israel espiritual, é essa comunidade que está sendo formada. Então quando a Bíblia fala de profecias e, enfim, de anunciações sobre um Israel, hoje a gente tem que olhar para o Israel espiritual, para a comunidade que está sendo formada nessa terra, por essa família da fé, para a igreja que está sendo formada. Mas está acontecendo algo lá no território de Israel. E aí a gente está estudando o nosso PG, a gente está estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Até terminou o PG lá na quarta-feira lá em casa, eu virei pro Luiz Cláudio, pro Luiz Carlos, cadê o Luiz Carlos? Falei assim,
Vocês já sabem, então, o que a gente vai compartilhar de novo lá no domingo. Porque não tem como a gente olhar para tudo isso e pensar que tudo isso é algo exterior, é algo externo a gente, é algo que, assim, que não passa pela minha vida e pela sua vida. Não tem como a gente olhar para as situações que estão acontecendo no mundo e a gente se colocar à parte de tudo isso, como alguém que está sendo somente... que está sentindo tudo isso, mas não tem uma responsabilidade no que está acontecendo. E nós, como povo escolhido por Deus, transformado por Deus, pessoas que doam a sua vida para serem moldados à imagem segundo a semelhança de Deus, a gente precisa entender a nossa responsabilidade. E aí, a gente começou a compartilhar lá na quarta-feira, e aí a gente está lá no texto, a gente está lá em Filipenses 2, e aí é o texto que eu queria compartilhar essa manhã, tem alguns outros textos, enfim. Deixa eu botar o relógio aqui para não perder o horário. Então o texto está lá em Filipenses 2. Espera aí, só um pouquinho. Só um pouquinho. Então vamos lá. Eu vou ler o texto que está lá em Filipenses 2. Eu vou ler o texto, eu vou ler até o versículo 11, tá? Do 1 ao 11. Então, a carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipos, ela é uma igreja que foi fundada por Paulo, e ela é foi uma das primeiras igrejas a serem visitadas, uma das primeiras cidades que foram visitadas por Paulo, e ali foi fundada uma igreja. E aí Paulo, na sua carta aos Filipenses, é importante a gente entender o contexto em que essa carta ela é escrita. Paulo escreveu essa carta do cativeiro em Roma. Então, essa carta é uma carta conhecida por Paulo falar sobre alegria. Ele falar sobre uma alegria que transcende a humanidade, essa coisa natural que a gente vive. Então, Paulo fala diversas vezes na carta, é uma carta curta, são 4 capítulos, bem curtinha, mas Paulo fala diversas vezes sobre alegria. Alegrem-se novamente, eu lhes digo. Eu não contei, mas são diversas vezes que Paulo fala, se alguém souber, pode falar, ninguém sabe, mas são algumas vezes. E é engraçado, é paradoxal a gente entender que Paulo está falando sobre a alegria do cárcere. Então Paulo é esse homem que ele vivia numa camada social da época em que ele representava a comunidade israelita da época. Ele era a nata da sociedade. Ele fala lá, um pouco antes, ele fala assim, todos têm eu rogo que vocês não se gloriem na sua carne, porque se alguém tinha alguma coisa para se gloriar, só era eu. Eu sou da linhagem de Benjamim, sou hebreu de nascença, circuncidado ao 8º dia, enfim, ele dá ali o seu currículo vitae ali da época, né? E aí ele pega e fala assim, mas eu largo tudo isso, porque é algo muito maior, muito melhor para ser vivido. E Paulo é esse homem que abdica da vida que ele tinha natural por amor a Cristo. Então vocês imaginem um homem que vivia no topo da sociedade local, da sua época, ele abdica de tudo aquilo que era o seu benefício para anunciar Cristo, algo que transformou a vida dele, que fez ele enxergar a vida de um novo prisma, e isso leva Paulo à prisão. E Paulo está lá, não é uma prisão como hoje, não é uma prisão aqui que a gente tem aqui em Florianópolis, não, é uma coisa pesada, séria. Paulo estava lá a ponto de ser morto, ele estava lá esperando para ser morto. Então a gente pensa e pensa em Paulo nesse contexto, Paulo falando sobre alegria.
sobre essa alegria que transcende tudo isso. E aí ele está lá, capítulo 2. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí a gente olha para esse início de texto e enxerga o Paulo compartilhando algo com aquela igreja que fala sobre uma abdicação dos seus direitos, algo que fala sobre muito mais sobre a perpetuação da sua espécie. Paulo está falando de algo que transcende a natureza humana, algo que fala sobre a doação acima da preservação do seu eu. Quando a gente olha lá, eu até compartilhei isso lá no PG quarta, e eu acho que eu estou ficando tão velho que isso já até saiu de uso. Mas assim, lá na minha época de escola, lá em ciências, eu aprendi lá que existiam algumas características dos seres vivos. E uma delas era a irritabilidade. Eu estou falando sozinho aqui ou alguém lembra disso? Enfim, lá na minha escola eu aprendi isso. E a irritabilidade fala sobre uma capacidade dos seres vivos deles responderem a estímulos externos. Então, o exemplo que dava lá na época era assim, uma barata, quando ela está lá com a luz apagada e você acende a luz, a barata toma um susto e ela corre para se esconder. E aí, a professora lá de ciências usava diversos, né? Aí ela usava assim, aí ela espirrava água na gente, a gente, tá gelado, o frio e tal. E ela ensinava que essa característica dos seres vivos fala sobre a perpetuação da sua espécie. É uma característica que todo ser vivo tem, que ele responde aos estímulos externos com a intenção de perpetuar, de se autoproteger, de se zelar. E Paulo está falando algo que transcende isso. Paulo está falando assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. E a gente olha para a nossa sociedade hoje, para isso que a gente vê aqui fora, e não é isso que a gente enxerga. Inclusive, se a gente for pensar no cenário mundial, aquilo que tem acontecido nas N guerras, nos N conflitos que a gente está vivendo, são lados que têm a sua soberania, a sua visão de mundo, querendo impor a sua visão de mundo ao outro. Então, aquilo que é caro para mim é superior àquilo que é a todos vocês. Então, ao meu benefício, para a perpetuação da minha espécie, eu combato até mesmo a sua natureza, a sua individualidade, o seu modo de enxergar e viver a vida. E quando a gente olha para essa igreja, para a comunidade que está sendo formada através das nossas vidas, não é assim. Não é assim. Quando a gente descreve uma igreja viva, uma igreja pujante, aí eu estou falando de uma construção, a gente não fala de uma igreja formada por tijolos. O tijolo a gente entende como algo que foi moldado, que são todos iguais, e todos eles têm ali, cada um, todos quadradinhos, e a gente vai empilhando uns aos outros e tal, e a gente faz um muro, faz uma parede. Mas quando a gente está falando de uma igreja viva, a gente fala de uma igreja de pedras. Pedras diferentes entre umas e as outras. Pedras que precisam ter a sua justa posição. Ou seja, aquilo que é a minha forma, aquilo que é a minha visão de mundo, ela é diferente da visão de mundo que o Luiz tem. Mas dentro das nossas individualidades, das nossas diferenças, a gente se ajusta e se molda para que a gente viva de maneira plena, de maneira digna. E a partir da nossa relação, essa parede, esse muro, essa edificação seja construída.
totalmente diferente. E aí a gente olha para tudo isso, para esse cenário mundial, e a gente vê a impressão de um molde, de uma característica que é a característica verdadeira, a característica que é boa. E eu aqui não estou falando de religião, não estou falando só de nada, eu estou falando de nós como seres humanos, como uma maneira de vida, como a nossa visão de mundo. Só um pouquinho. E aí, compartilhando isso lá na quarta-feira, a gente conversando lá, e aí eu parei assim, teve um momento que eu parei, estava falando sobre isso, fazendo essa analogia com guerras, contendas e, enfim. E aí, sabe, como se Deus assim estivesse falando ao meu coração, assim, algo que estaria por vir assim na minha vida, na minha casa. Foi algo como se eu estivesse falando assim, não é lá, é aqui. É no meu coração, é no seu coração, é na nossa relação. Não é aquilo que acontece exterior a tudo isso, mas é a maneira como nós nos portamos no nosso dia a dia. Como a gente, por medo de perder um controle, de perder uma supremacia que a gente acha que a gente tem, a gente oprime uns aos outros e a gente impõe a nossa verdade uns sobre os outros. E era sobre isso que eu queria falar hoje. Muito mais sobre palestinos e israelitas, russos e ucranianos. Eu estou aqui para falar sobre uma natureza, sobre duas naturezas. Uma natureza natural, humana, terrena, que fala sobre a perpetuação, sobre aquilo que é o meu ventre, as minhas necessidades fisiológicas, e aquilo que transcende todas as coisas, que fala sobre uma comunhão verdadeira, a doação, uma vida compartilhada, comunidade, comunhão. É sobre isso que a gente está falando, é sobre isso que a gente fala todos os domingos. Se a gente vem aqui todos os domingos e pega essa palavra e traz única e exclusivamente para a minha vida, para a minha individualidade, isso aqui não serve de nada. Isso aqui que a gente vive todos os domingos, se não for para a nossa vida em comunidade, isso aqui é religião. Isso fala sobre a preservação da minha individualidade, sobre um Deus que se parece com o meu ventre, que está aqui na minha barriga, que fala sobre fome, sobre frio, sobre calor, sobre necessidades fisiológicas. E quando a gente está falando sobre Cristo, a gente está falando sobre algo que transcende tudo isso. Porque quando a gente olha para o ser humano lá na criação, lá em Gênesis, a gente volta lá na criação, a gente tem Deus formando o homem, e aí a palavra diz que lá em Gênesis 1, Deus vem formando todas as coisas. Deus vai lá no primeiro dia, cria os céus o céu e a terra, enfim, ele vai formando todas as coisas até chegar, depois que tudo está pronto, Deus vai lá e cria o homem. E aí a gente olha para isso e depois ele passa a descrever a criação do homem novamente no capítulo 2. E aí a gente olha para tudo isso e fala, mas ele já não criou lá atrás, formou... Quer ver? Deixa eu ler aqui que eu escrevi aqui um pedacinho, só um pouquinho, peraí. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí, um pouquinho mais na frente, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí, um pouquinho mais na frente, ali no capítulo 2, ele vem dizendo como que ele forma o homem do pó da terra. E a gente olha para isso, vê a formação, a idealização do homem e a formação do homem, e a gente, como homem natural, a gente tende a olhar para isso numa linearidade, numa escala temporal. Só que a gente precisa entender que Deus cria o homem, a imagem conforme a semelhança, uma imagem perfeita. Algo que eu vou falar aqui por figura de linguagem idealizada, mas que não é isso, tá, gente?
Deus cria, então, esse homem idealizado, mas ele forma do pó da terra com uma outra substância, e cria Adão. E a gente tende a olhar para esse Adão lá no Jardim do Éden, plantado lá no Jardim do Éden, um homem que tinha uma relação íntima com Deus, e ele foi lá e dava nome para todas as coisas e tal, e a gente olha para isso e fala, que saudade e tal, lá que era bom, e a gente está tentando fazer um jardim novamente, um lugar onde a gente vem para dominar sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre uns aos outros, e ali Adão está, primeiro ele sozinho, aí Deus olha para Adão e fala assim, não é bom que seja só, e cria a mulher, né? Mas aí a gente olha para linearmente, Deus já não tinha criado a mulher lá atrás e tal, e fica essa coisa na nossa cabeça, enfim. Mas essa história que está sendo contada é para a gente entender que existe uma linearidade, uma história que vem sendo contada no tempo e que culmina no nascimento de Cristo Jesus. O segundo Adão. Esse Adão que vem nos revelar a gênese do homem espiritual. Então, lá em 1 Coríntios 15, deixa eu ver se é isso mesmo, 1 Coríntios 15, diz assim, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, muito mais do que essa natureza humana, natural, que fala sobre a perpetuação da sua espécie, sobre os seus interesses fisiológicos, existe uma gênese de um homem espiritual, que se manifesta e se materializa em Cristo Jesus. E é esse homem, é esse Cristo Jesus, o homem formado à imagem segundo semelhança. É Deus encarnado na terra, é Ele que vem nos revelar como um homem e uma mulher de verdade deveriam ser. E não essa coisa animal, essa coisa fisiológica, que quando deixa de se alimentar daquilo que Deus fala que ele deveria se alimentar, resolve se alimentar até mesmo de Deus, do conhecimento de Deus. A gente precisa entender que há algo que fala sobre uma natureza que transcende sobre todas as coisas. Algo que subjuga a minha natureza humana. Porque se a gente for olhar o homem, né, aí a gente idealiza algumas coisas e tal, a ciência diz que o que difere o ser humano das outras criaturas, dos outros seres vivos, é a capacidade de raciocínio. E aí a gente olha o raciocínio humano e ele é um raciocínio lógico, analítico. Um macaco tem um raciocínio muito similar ao nosso. Um cachorro tem lá o seu raciocínio lógico muito similar ao nosso. O que difere é a sofisticação das ferramentas e das coisas que a gente busca. Um cachorro, ele vai lá e ele sabe tomar as decisões para ele ter a sua fome saciada. Quando a gente tem um cachorro lá e a gente chega em casa, o cachorro já sabe lá todo o rito que ele tem que fazer para ganhar a comida dele. Um macaco, se a gente colocar um macaco sentado na frente de um computador com 2 botões, uma tela e 2 botões lá, e aí um botão vermelhinho e um botão verdinho. Se ele apertar um botão vermelhinho, ele tomar um choque, e um verdinho, ele vai cair comida, ele vai tomar choque umas 2 ou 3 vezes. Depois ele vai aprender que o botão verdinho dá comida lá e sacia as necessidades dele, ele nunca mais vai apertar o botão vermelho. E aí a gente olha para a nossa vida, para a nossa maneira de ser e de pensar, e nada difere de um animal, que a gente diz irracional. Porque a gente olha as situações, analisa 2, 3 opções e a gente opina por uma delas. O que difere a gente de um animal qualquer da natureza? É o Espírito de Deus que foi derramado sobre todos nós. Sem o Espírito de Deus, nós somos um animal como qualquer outro, um animal sofisticado, que fez algumas ferramentas lá muito sofisticadas, que tem lá uma ferramenta que você fala e fala mais alto, outra que faz barulhinho, enfim. Só que existe algo que transcende tudo isso.
que é uma maneira de enxergar a vida e que você se coloca diante das situações não mais como um indivíduo saciando as suas necessidades, mas como alguém que se sente responsável por tudo aquilo que está acontecendo. Nós somos os responsáveis por aquilo que acontece no nosso bairro, por aquilo que acontece dentro das nossas casas, por aquilo que acontece na nossa cidade. Nós somos os responsáveis. Nós somos os responsáveis pelo governo que foi colocado. Independente do voto que nós demos, nós somos os responsáveis. Nós somos os responsáveis pela fome do mundo, nós somos os responsáveis pelas guerras e contendas. Porque a palavra de Deus diz que o homem sem o Espírito existe e essa guerra e essas contendas, elas moram dentro do nosso coração. E quando eu olho para a minha vida, e eu estou falando aqui, enfim, né, estou falando aqui assim até um pouco mais acalorado, mas é porque eu olho para a minha vida. É a minha vida que eu estou falando. São os meus impulsos. É a minha maneira de olhar para a vida e me relacionar com as pessoas. É a minha maneira humana de tratar os meus filhos, a minha esposa, os meus amigos, as relações que Deus colocou diante de mim. Lá em Tiago, fala assim, desculpa, peraí que eu vou ter que abrir ali em Tiago. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Não é esse fisiologismo, essa necessidade natural que a gente tem de saciar aquilo que a gente acha que é caro para nós, que faz a gente nos relacionar de uma maneira doentia, uns com os outros e com Deus. A gente transfere essa maneira humana de pensar, de raciocinar enfim, de se relacionar para Deus. A gente pega Deus, o Criador dos céus e do universo, o meu pai, o seu pai, e a gente coloca ele dentro da nossa barriga, do tamanho do nosso estômago. Um Deus que se parece muito mais com a minha fome, com a minha necessidade. Um Deus que não tem nada a ver com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente é capaz de colocar isso uns para os outros como alguém que quer impor uma visão de Deus sobre a vida do seu irmão. Ao invés de ter ouvidos dispostos a ouvir as necessidades uns dos outros, e boca profética para profetizar sobre a vida uns dos outros, com a materialização daquilo que é eterno, não aquilo que é natural. E aí a gente está falando de uma luta diária, cotidiana, onde diariamente a gente precisa olhar para a nossa vida, para as nossas motivações, para a nossa maneira de enxergar a vida e para a maneira como a gente vai encarar o nosso dia. É como eu acordo de manhã, prospecto meu dia e falo assim, Deus, eu tenho aquele desafio. Senhor, não faz a minha vontade não, Pai. Faz a sua vontade. Me leva onde o Senhor quer que eu vá. Que eu fale aquilo que o Senhor quer que eu diga. Pai, deixa, sabe, Pai, tira de dentro de mim toda essa expectativa, isso que me aprisiona, isso que aprisiona as pessoas que estão à minha volta. Porque se não for com essa disposição diária e cotidiana, a gente vai levar as nossas vidas ao lugar que a gente sempre está. E aí a gente vai olhar para tudo isso, o tempo vai passar, a história vai ser contada e a gente vai continuar olhando para a nossa vida na expectativa dos sonhos, das inclinações que a gente tinha anteriormente. Sendo que é uma história linear sendo contada e que fala de uma progressão de um homem natural, que nasce natural e ele vai sendo formado espiritualmente. E a gente precisa entender que essa é a minha história, a sua história. Um homem que tinha lá suas inclinações naturais, que nasceu como um bebê, que
tinha fome, chorava, ganhava peito, e tinha dor de barriga, ia lá, sujava a fralda, era trocado e tal, e aí ele vai crescendo, vai tendo outras inclinações, mas isso chega à plenitude dos tempos, onde a gente precisa olhar como agentes transformadores das situações. E não mais como uma criança de colo, que precisa ser conduzida o tempo inteiro. Então a gente olha para a nossa relação com Deus e a gente ainda espera que Deus vai continuar nos segurando no colo, falando assim, meu filho, não vai por ali não faz isso. Na boa, comigo já faz tempo que não é mais assim. Eu faço umas besteiras e penso umas coisas que assim, que eu só deixei de fazer lá nos primeiros dias da minha conversão. Onde eu tinha um temor tão grande que eu era incapaz de pensar coisas. Mas hoje, com a progressão do tempo, é como se Deus fosse permitindo algumas coisas na nossa vida, na minha vida e na sua vida, para que a gente entenda que há responsabilidade sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, sobre a maneira como se relaciona, como a gente se relaciona com a vida. Ia ser fácil, né? Se tivesse uma situação acontecendo diante de nós e a gente assim, nada mais me abala, eu não sinto raiva, não sinto ira, as situações não me afetam. Não sei vocês, mas comigo de vez em quando o calo aperta. E aí é olhando para Cristo, é lembrando dessa natureza que está sendo formada em mim, é pregando para a minha alma, falando assim, se aquieta minha alma. Carne, hoje você não vai vencer. E mesmo assim, de vez em quando, está ali minha esposa ali atrás, ali, que não me deixa mentir. De vez em quando a gente escorrega. Infelizmente. Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas vaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A gente consegue conceber que Cristo Jesus, ele foi concebido como esse ser humano, e aí eu estou falando da humanidade de Jesus, tá, gente? Porque quando lá em Gênesis, quando Deus está falando da criação de todas as coisas, ele fala, façamos o homem, façamos a luz. Ali Cristo Jesus já estava formado, ele formou todas as coisas, foi por meio dele, por ele, para ele, que todas as coisas foram formadas. Mas quando ele se materializa na terra, é esse homem espiritual que está sendo formado, é esse homem espiritual que precisa ser formado em mim e em você. Peraí que eu me perdi aqui agora. E eu queria, assim, fazer um apelo mesmo essa manhã. Um apelo para todos os pais, para todas as mães, para todas as pessoas responsáveis
para todos vocês que se sentem responsáveis uns pelos outros. E quando eu falo responsável, eu não estou falando só responsável por uma vida, eu estou falando responsável pela comunidade, pelo nosso país, pela nossa sociedade, por tudo que a gente tem visto. Eu queria fazer um apelo mesmo essa manhã, para que quando a gente veja todas essas situações, tudo isso que está acontecendo lá fora, a gente não olhe para isso e se coloque como algo à parte, alguém que está sofrendo dano sobre algo que está acontecendo lá fora e que, sabe, machuca o nosso interior. Mas que a gente olhe para tudo isso e sinta a dor de ser responsável por tudo aquilo que está acontecendo. E que a gente peça direção de Deus, sabedoria. Como nós, como igreja, como indivíduos, devemos nos colocar diante de cada situação. Como aquilo que são os dons que Deus colocou na minha vida e na sua vida, eles cooperam para a transformação das realidades que estão à nossa volta. Porque Deus colocou algo sobre mim e sobre você que é próprio, que são os dons que falam sobre as características dele sendo impressas em cada um de nós. Então tem algo de Deus em mim e em você que precisa ser manifesto, que precisa ser vivido, que precisa ser, sabe, impresso nessa sociedade, que precisa ser impresso na comunidade. E aí muitas vezes a gente por medo, fugiu a palavra. Comodismo, mas não é essa palavra. Distração, mas não é essa palavra. Preguiça, mas não é essa ainda. Mas enfim, por timidez. Valeu, Grazi. Por timidez, por comodismo, por distração, a gente deixa de nos colocar diante das situações. E não há espaço para timidez entre os homens e mulheres de Deus. A palavra diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então a gente olha para a nossa vida e aí acontece uma situação à nossa volta em que a gente olha para aquilo e fala assim, isso aqui eu não quero nem saber, não vou nem me meter nisso aqui. E a gente não entende que muitas vezes a gente está sendo tímido, covarde, diante das situações em que Deus colocou diante de nós como agente de transformação para que a realidade seja transformada a partir da nossa vida. E aí a gente foge dos embates, foge das lutas que Deus tem nos chamado para lutar, por medo, distração, comodidade e timidez. Sendo que Jesus não tinha nada de tímido, não tinha nada de covarde, nada. Jesus era homem de verdade. Homem que foi até o fim, que entregou a sua vida por benefício daquilo que ele tinha como caro, como verdadeiro, por amor a mim e a você. Ele entregou a sua vida, e a gente pode olhar para essa linearidade da morte e entrega de Jesus como algo que ficou lá no tempo, único e exclusivamente para a paga dos nossos pecados. Mas ele fez isso para que eu e você hoje tenhamos vida de verdade, para que a gente aprenda como um homem e mulher de Deus deve viver. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz todos os dias. É sobre uma forma de encarar a vida. Alguém que entende as suas necessidades físicas e fisiológicas. E que muitas vezes tem a capacidade e a possibilidade de transformar tudo isso com a força do seu braço. Mas que abdica de tudo isso por benefício uns dos outros, por benefício da família, por amor. Esse é o ensinamento que Cristo Jesus nos deixou.
testemunho de homens e mulheres firmes. Pessoas que entregam tudo e que não temem a morte. Sabe por quê? Porque ele venceu a morte. E ele fala: e se ele venceu, nós também vamos vencer. Independente de qualquer coisa, de qualquer situação que a gente esteja passando hoje, de qualquer crise pessoal, de qualquer crise financeira, de qualquer coisa que você esteja passando hoje, se ele venceu, nós também vamos vencer. Porque já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então muitas vezes a gente está olhando para a nossa situação e a gente está olhando para aquilo que é momentâneo. Mas eu quero chamar a gente hoje para olhar para aquilo que é eterno, aquilo que não corrompe, aquilo que não se corrompe, aquilo que não fala do nosso fisiologismo, das nossas necessidades naturais. Em nome de Jesus. Deus, a gente quer colocar mesmo o nosso coração diante do Senhor, Deus, para que o Senhor venha sondar cada impulso nosso, Pai, cada motivação do nosso coração, das nossas atitudes, do nosso dia a dia, e que esquadrinhe mesmo, Pai, esquadrinhe o nosso pensamento, esquadrinhe cada uma das nossas motivações, Deus, molda mesmo o nosso caráter, o nosso ser, Pai. Vê se há em nós algum caminho mau e nos conduz, Pai, nos conduz à vida eterna, para essa vida que emana de dentro de um coração temente ao Senhor, Pai. Essa vida abundante que não se apega às situações e circunstâncias momentâneas, naturais, Pai, mas algo que transcende para todas as situações, Pai. Que as pessoas, ao passar pela nossa vida, olhem para a gente e vejam um homem, uma mulher de Deus, alguém que manifesta o Espírito do nosso Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que as pessoas não passem pela nossa vida e não sejam mais uma pessoa que passou, mas que elas olhem para tudo isso e sejam transformadas pelo nosso testemunho, pela nossa entrega, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amigo fiel.
Eu e o Hugo, a gente vai dar um recado importante aqui juntos. Mas antes, cara, eu queria dizer assim que, irmão, há uma graça assim derramada nessa manhã sobre as nossas vidas. E o Hugo falou assim, e é um quebrantamento mesmo que está passando por hoje aqui nessa manhã. E esse quebrantamento é para quebrar tudo que está duro dentro da gente, tudo que está endurecido. E a gente está cantando aqui sobre se entregar, se derramar. E me veio na memória agora uma imagem muito forte, um vídeo que eu vi essa semana. Não é vídeo de guerra não, Hugo. Um vídeo do Adelardo com os filhos dele. E os filhos falaram para ele assim: eu queria ver Jesus, pai. Né, Adelardo? O Adelardo até poderia contar isso aqui na frente, mas eu vou contar por ele. Eu quero ver Jesus, pai. A Olivinha de 5 anos para 6, o Otto com 4. E aí o Adelardo falou: olha, abraça o teu irmão que você vai sentir Jesus como você nunca sentiu. Você vai encontrar, sabe, esse lugar em Deus de realmente sentir a presença dele. E esse quebrantamento que eu queria dizer nessa manhã também, que Deus está nos chamando para nos derramarmos nos braços uns dos outros. Esse lugar onde as guerras estão cessadas no nosso coração, todo sentimento, sabe, de amargura, de ressentimento. E a gente sabe quais são os abraços que a gente precisa abraçar. Nós sabemos nas nossas vidas pessoais o que a gente precisa se derramar, aonde, né, que as guerras estão acontecendo, lá no nosso campo, no campo parental, os muros dos campos parentais. Talvez aqui todos sofram as mesmas dores nesse sentido. Aonde que a inimizade se encontra, aonde que os muros, né, que foram levantados pelas nossas paixões, pelas nossas religiões, os muros. Jesus fala que ele quebrou esse muro de inimizade e o homem insiste em levantar, né? Então eu acho que assim, a tua mensagem, cara, tinha que dar um recorte quando tu falou que as guerras lá que estão acontecendo nesses países são as guerras que falam dos nossos corações. Não é sobre Palestina e Israel, né? É sobre o nosso coração mesmo não ter mais barreiras e a gente poder andar pela cidade com essa manifestação de pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. A Bíblia fala: bem-aventurados pacificadores, aqueles que o coração não há guerra, não há lado, não há partido, não há um partido de direita ou de esquerda, não há um lado palestino ou um lado judeu. Acabaram os lados na cruz, não existem lados, não existe pessoas que mereçam mais ou mereçam menos, todos são dignos da misericórdia que eu recebi. Eu preciso manifestar aquilo que nós fomos alcançados, nós precisamos distribuir na mesma medida, porque Jesus falou: se vocês não perdoarem como vocês foram perdoados, vocês não entenderam nada, vocês estão escravizados. Se vocês reterem o perdão, vocês estão fora do corpo, fora de Cristo, vocês estão fora da comunhão do Espírito. Se há em nós, sabe, alguma coisa que nós estamos retendo, se nós estamos segurando alguma coisa que está nos impedindo de amar, nós precisamos nos arrepender nessa manhã. É isso, eu estou me arrependendo ali, estou chorando, estou pensando: meu Deus, isso é na minha casa, com a minha esposa. Isso começa lá no core, porque se os nossos corações lá no íntimo da nossa casa não estiverem vivendo isso, não adianta de nada. Nenhum sucesso fora da nossa casa justifica. Não justifica se entregar por nada nesse mundo. Mas em nome de Jesus, eu acho que a palavra já está muito clara. Eu só queria também deixar essa direção, essa imagem, né, Hugo? Para a gente restaurar o lugar santo nas nossas casas, restaurar as relações santas. Isso é ser santo, é restaurar, é o perdão, é a misericórdia. Manifesta, sabe? Não mais interrompidas nas nossas vidas. E aí a gente quer dar um recado. O problema é que a nossa guerra é na faixa de casa. Na faixa de casa. É lá que começa. A tribulação é na faixa de casa. Amém. Perto está o Senhor dos quebrantados e humildes de coração. Ali o Senhor realmente se manifesta. E a gente quer dar um recado importante, gente. Mais um pouquinho de atenção. Eu sei que a gente foi muito intenso hoje, mas a gente vai ter final de semana que vem um evento assim histórico, profético, chamado Connection de conexão. Ele vai acontecer no final de semana que vem, aqui no nosso espaço. Nós estamos tendo o privilégio de sediar esse evento, aonde nós vamos reunir lideranças globais. Vai ter gente da Polônia, gente da Inglaterra, gente da Alemanha. Então eu queria só pedir mais um minuto de atenção aí.
Então, assim, vão ter dezenas de ingleses nativos, vão ter dezenas de alemães aqui, vão ter poloneses, e são lideranças, assim, que estão sofrendo, estão vivenciando essa igreja manifesta em lugares totalmente distintos, e nós vamos ter o privilégio aqui de um encontro para a gente aumentar a nossa dimensão do que Deus está fazendo na igreja. O que Deus está fazendo na igreja na Inglaterra? O que Deus está fazendo na igreja lá da Polônia? E eu e o Hugo, a gente teve um privilégio, cara, o Facebook me lembrou essa semana. Há 9 anos atrás, o Facebook me lembrou. 9 anos. Eu e o Hugo, a gente esteve na Polônia. A gente foi numa missão com o Paulo e mais alguns líderes, né? O pastor Paulo Júnior. E a gente passou pela Polônia, pela Inglaterra, pela Suíça e por Portugal. Mas a Polônia teve algo assim muito forte. Eu e o Hugo ficamos lá na casa de uns poloneses. E nós fomos na igreja lá, né? Ser igreja com eles. E Deus falou tanto comigo, Hugo. A gente entrou num lugar assim, um extremo de frio, sabe? As pessoas assim, fechadas, enclausuradas. A gente não quer falar de religião mais certa ou mais errada, mas um país assim, assolado pela religião. O catolicismo ortodoxo, assim, um extremo, onde as pessoas frias. E um país machucado pelas guerras. A Polônia é um país que apanhou de todos os lados. Apanhou da Rússia, apanhou da Alemanha na Primeira Guerra, na Segunda Guerra. Está apanhando até hoje. Né? Um país assim onde as pessoas estão traumatizadas. E nós entramos naquela igreja e a gente viu, cara, um avivamento, cara. O povo estava clamando, as crianças, as mulheres, os homens se ajoelhando. A gente viu a igreja viva no meio do caos ali, uma luz brotando. 1%, 0,1% é protestante naquele lugar. Tem essa compreensão, né, da obra de Cristo na cruz. Esse pastor Arthur, né, o polonês, ele vai estar aqui final de semana que vem. Eu e o Hugo, a gente ceiou com esses irmãos, dormimos nas casas dos poloneses. Eles falavam um pouco inglês, a gente também, mas parecia que a gente falava tudo. A língua do coração um do outro fluía, né? A gente dormia abraçado com eles, os filhos, as crianças. Cara, é uma loucura, porque era um dia, valeu como 1000, como a Bíblia diz. É possível você viver intensamente um encontro que vale por 1000 dias. Esse espírito aonde a gente vê toda a língua, toda a raça, todo o povo, toda a nação no mesmo espírito. É isso que Deus quer nos dar. E a gente precisa transcender, olhar, né? E temos irmãos venezuelanos aqui, nós temos irmãos de outras nações. Dentro do nosso próprio corpo aqui, parece que é um monte de gente de tudo quanto é tribo, raça e nação. Porque o Brasil é a maior miscigenação do planeta. Tem gente, tudo quanto é, tem índio, tem cafuso, tem branco, tem preto, tem tudo. Calma, vou falar. Eu estou dando porque é muita emoção, porque esse evento representa muito. Eu e o Hugo, a gente está querendo repartir isso para trazer as pessoas para esse lugar, entender o privilégio que a gente vai ter aqui nos próximos dias. E o que a gente está falando? A gente está falando aqui que vão ter irmãos que querem se hospedar nas casas. Assim como nós vivemos isso lá na Polônia, que é uma das viagens que a gente fez, outros países foi tão intenso quanto. Esses irmãos querem estar nas casas conosco. Então nós queremos convocar a igreja para aqueles que estiverem sentindo no coração de hospedar, tiver um quarto que seja, para hospedar alguns desses irmãos. Nós temos uma lista de irmãos, são 30 pessoas que vão ficar hospedadas nas casas. Então a gente quer convocar a igreja, aqueles que sentirem, querem oferecer viver essa experiência de mesa. O evento, gente, só mais um minuto. O evento ele começa sexta-noite e ele continua no sábado de manhã. A gente almoça, à tarde é livre, domingo à noite mais uma parte do evento. Sábado à noite mais uma parte do evento. Aí domingo de manhã nós temos o encerramento do evento. Então as pessoas que vocês forem hospedar, vocês vão hospedar só sexta e sábado. E domingo é o encerramento de manhã. Então assim, é um evento fechado, é um evento que o tema, a gente vai falar sobre o papel da igreja na cidade, no meio empresarial, no meio corporativo. Vão ter líderes trazendo essa reflexão. Como que a gente exerce isso fora da questão eclesiástica. Então assim, é um evento pago. Por que é pago? Nós temos os cafés de todos os períodos vão ser disponibilizados. Vai ter janta naquele espaço ali. Então vai ter uma janta. E para custear alguns custos, né, de deslocamento desses líderes. Então é R$150 por pessoa. A gente sabe que é um valor puxado. Dá para você parcelar esse valor, né, 150. Caso você não possa vir, não tem problema, domingo de manhã é aberto. Domingo de manhã vai ter o culto normal aqui, vai estar cheio isso aqui. Nós estamos alugando mais cadeiras, isso aqui vai estar
Até quem está aqui, que está aqui para receber esses irmãos, não tenha pressa de sentar, deixa todo mundo sentar. Se precisar, você fica em pé. Porque assim, a gente que é de casa precisa deixar o espaço para quem está vindo de fora, né? Então assim, se precisar, você senta no chão, não sei o que vai ser uma loucura isso aqui, domingo que vem. Então assim, domingo que vem, que a gente venha também com esse espírito. Mesmo que você não esteja conosco na sexta e no sábado, domingo o negócio, o bicho vai pegar aqui também, né? Então o Paulo Júnior vai encerrar domingo aqui na palavra da ceia. Então assim, é o privilégio de encontrar irmãos que nasceram longe em outros lugares e a gente vai receber um no coração do outro. Em nome de Jesus, gente. Não fique de fora disso. Não fique de fora. Deixa eu ver se eu lembro. Uma coisa importante. Você que não pode hospedar. Só um pouquinho, figa. Você que não pode hospedar. Importante aqui, gente. Vá mais um minutinho de atenção só. Se você tem um colchão na sua casa de solteiro que você pode emprestar, a gente vai precisar. Se tem um colchão lá, pode ser um colchão mais ou menos, não tem problema. A gente vai usar lá em cima como albergue. Lá o nosso cowork vão ter 10 jovens que vão estar dormindo lá em cima. Esses jovens não vão ficar nas casas, são jovens que vêm, são missionários aqui do Brasil. Mas os missionários de fora, a gente quer ter esse privilégio de colocar para vivenciar isso a partir de dentro da nossa casa. Em nome de Jesus. Eu estou animado. A minha casa ali, eu durmo até no chão, durmo lá na casa do cachorro para poder botar alguém. Porque eu quero viver isso, aproveitar cada minuto, entendendo que é algo profético, que Deus quer falar ao nosso coração. Amém? Acho que era isso. Quem puder né? hospedar, fala com você. Quem quiser hospedar pode falar comigo, com o Hugo ou com o João. Enfim, quer falar, filha? Não, pai. Pode falar. Ela quer meu celular. Puxa vida. Eu vou dar só hoje, tá? Ela vai tirar foto, é por isso, ó. Aí. Então, gente, é isso aí. Sexta-feira, então, à noite, final de tarde começa. Tem o link lá no grupo do WhatsApp. Tem no Instagram da casinha o link lá também do Connection, explicando todo o evento, toda a rotina do evento. E assim, está incluída a alimentação. Então é um valor que está justo. Vamos fazer esse investimento, vamos semear, vamos viver isso juntos. Amém. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do Filho, que a comunhão do Espírito seja sobre todos. Vamos em paz. Amém. Amém. Atrai-me, Senhor, eu correrei para ti. Em teus braços de amor me esconderei. Atrai-me, eu quero me entregar, eu quero derramar a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar, maior, não há igual a ti. Não há amigo fiel, consolador, tu és. Eu quero